Está no ar mais um Capital Humano. As mulheres ocupam apenas 6% das cadeiras dos conselhos de administração das 20 maiores empresas portuguesas. E na Europa, a percentagem delas no comando das companhias fica-se pelos 14%. As mulheres continuam em minoria na gestão das empresas. Apesar de tudo, a situação começa a mudar lentamente. Recentemente, a União Europeia aprovou uma recomendação que prevê que até 2020, 40% dos cargos de gestão das empresas sejam ocupados por mulheres nos países europeus. A empresa de Executive Search Boyden, em parceria com a ESSEC Business School, fez recentemente um estudo sobre a liderança e o poder no feminino. Um estudo que revela que há uma mudança do modelo de gestão das organizações face ao crescimento do número de mulheres. Para nos falar das conclusões deste estudo, temos hoje Fernando Neves de Almeida, no Capital Humano, Country President da Boyden. E vou começar por perguntar qual é essa diferença que está a ser introduzida na gestão das organizações que tem a ver com o facto de haverem mais mulheres nestes lugares de topo, embora continuem a ser ainda uma minoria. Bom, claramente estão a ser dados passos no sentido de aumentar o número de mulheres em lugares de topo, em lugares de administração nas empresas, como para já por uma recomendação da introdução de cotas. Nomeadamente esta aprovação, não é? Da Comissão Europeia. Exatamente. De alguma maneira, o que é que se pretende? Pretende-se acelerar penso eu, um processo que é natural em termos da sociedade, que é o maior protagonismo da mulher, pelo menos em paridade, já se vê isso no ensino superior, nomeadamente. Onde estou, em Portugal estão até são muito mais. Exatamente, são mais, exatamente. E, portanto, de alguma forma, ir buscar essa representatividade também para a gestão das organizações. E, portanto, é isso que se está a tentar acelerar. Eu penso que era um processo que, independentemente de se acelerar ou não com esse tipo de medidas, eventualmente acabaria por acontecer. Mas, obviamente, que tudo o que sejam medidas que se possam, digamos, aplicar para fazer com que isso aconteça mais depressa, acho que é benéfico, não é? Que tipo de medidas? Falou-me na questão das cotas, mas há outras estratégias que as empresas, na gestão dos recursos humanos, podem ser seguidas? Ou acha que as cotas são o caminho, a solução para este problema? Bom, eu não acho que as cotas sejam o caminho. Acho que as cotas são uma parte do caminho que se pode trilhar para conseguir que isso aconteça. Obviamente, na gestão das empresas em particular, há coisas que se podem fazer, desde logo da flexibilização do trabalho, a pessoa poder ter horários flexíveis, poder trabalhar de casa, assim, uma série de medidas que possam facilitar, às vezes, porque nós sabemos que culturalmente as mulheres normalmente ainda são mais sobrecarregadas com algumas tarefas que os homens muitas vezes escapam de fazer porque estão a trabalhar e que são tarefas mais de natureza doméstica e relacionadas com os filhos, etc. Portanto, se houver mais flexibilidade a esse nível, a probabilidade das mulheres conseguirem apresentar desempenhos tão bons é muito elevada, não é? Porque, veja, nas empresas, e tanto quanto eu sei, eu falo da minha experiência, que vale o que vale, mas as pessoas não são, em termos de... Eu quero escolher alguém para uma promoção. Eu não escolho a pessoa em função do género. Eu, quando tomo uma decisão... Acha que não há discriminação? Porque há estudos que revelam que há alguma discriminação Veja, nas organizações privadas, e é no universo como movimento, e portanto é um universo, se quiser, de meritocracia, não é um universo de compadrios ou de favores, etc. Nas organizações que funcionam de uma forma competitiva, as pessoas normalmente são promovidas, e oxalá, e é bom que seja sempre assim, são promovidas pelo seu mérito ou pela ideia que quem os promove tem de que eles podem acrescentar valor no lugar para o qual são promovidos. Portanto, eu acho que nessa decisão, na decisão de vamos promover alguém porque precisamos de alguém que acrescente valor nesta posição, não entra em linha de conta o género da pessoa. Então porquê que as mulheres continuam a minoria na gestão das organizações? Bom, há de haver muitas justificações que a área do conhecimento esteja a analisar isto. A minha sensibilidade, o que me diz, e alguma da experiência que tenho tido na observação desses fenómenos, tem a ver exatamente com o universo competitivo. Ou seja, uma organização é um universo competitivo, onde as pessoas competem não só com a concorrência, como internamente competem pelos lugares que são escassos, que são os que estão acima. Portanto, as pessoas, para serem promovidas, supostamente têm que fazer mais ou melhor do que as outras, que é para quem tem o poder de as promover, as escolher a elas em detrimento das outras. Ora, normalmente, pessoas com igual nível cognitivo, com igual nível de inteligência emocional, etc., a qualidade ou a quantidade dos resultados que apresenta será tanto maior quanto mais o tempo que dedique a fazer aquele trabalho. Mesmo nivelando as pessoas, já não estou a fazer agora a diferenciação se um é mais inteligente ou outro menos inteligente. Pessoas de igual nível, obviamente que apresentarão melhores resultados quanto mais tempo dedicarem a trabalhar. Mas, por exemplo, eu estou a pensar nos países, eu estive recentemente na Alemanha, onde os horários de trabalho são mais reduzidos e onde a produtividade é muito elevada. E o que me diziam lá é que a partir de uma determinada
de um determinado horário, o rendimento baixa imenso. E, portanto, estar a trabalhar mais do que 8 horas por dia, em termos de produtividade, não adianta muito. E nós, em Portugal, temos muito isso, do prolongamento do horário, a partir de uma determinada altura já não rende. E eu estou a pensar na Alemanha porque é um país muito eficiente em termos de produtividade. Eu visitei várias empresas, nomeadamente a Wurt, e realmente há essa obsessão de cumprir aquele horário. E quem fica mais tempo até é mal visto, porque o que é dito é não está a conseguir cumprir as tarefas no tempo. Sim. Portanto, ou seja, essa questão do prolongamento do horário pode não ser muito justificativa para ter um melhor desempenho. Tem razão, mas deixe-me situar também a minha observação. Eu não estou a falar de horários de trabalho, por exemplo, de uma fábrica, ou eu estou a falar de pessoas que têm funções de gestão, que o trabalho está dentro da sua cabeça, ou seja, as pessoas podem estar em casa e estar a pensar no trabalho, e podem estar a fazer coisas de trabalho. E é bom, e foi engraçado. E aí as mulheres podem fazer isso se houver uma gestão, um melhor equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar. Poderão ou não, porque veja, na vida não é fundamental chegar a CEO ou ser board member, ou seja, a felicidade individual não passa somente por se ter uma posição muito importante numa empresa. Que as mulheres não têm vontade de chegar aos cargos de gestão? Algumas têm, com certeza que sim, como alguns homens. Outras valorizam outras coisas na vida mais, a ponto de não quererem fazer determinado tipo de sacrifícios que se calhar há homens, porque para eles a forma de serem felizes é serem promovidos e ganharem muito dinheiro, e se calhar então, sacrificam assim, nunca se chegaria à paridade, não é? Tendo em conta esse seu argumento, nunca se chegaria à paridade na gestão das empresas, porque está-me a dizer que as mulheres não têm aspiração nem vontade. Não estou a dizer isso. Eu não estou a dizer isso. Há mulheres que têm até mais aspiração do que muitos homens. O que eu digo é, culturalmente, nós vivemos numa sociedade onde ainda é um pouco assim. Cada vez acho que é menos. E o exemplo que deu da Alemanha é muito engraçado. Sabe que na Alemanha a Volkswagen proibiu a troca de e-mails a partir de um determinado horário, a partir das 6 da tarde ou das 7, e nos fins de semana. As pessoas não podem comunicar. E acho bem, nem que seja o CEO da empresa. Não pode comunicar com ninguém a ver com trabalho. Pelo menos uma notícia que eu li e eu achei muito interessante. E exatamente para limitar e para fazer com que as pessoas se concentrem nas horas em que têm que produzir para trabalhar e para não dar mais vantagem a quem agora voltar é ao workaholic. O estudo, o que é que diz então em relação à liderança? O facto de haverem mais mulheres melhora a liderança? O aumentar a diversidade de género na liderança? Quais são as principais conclusões do estudo? Sim, obviamente que o ideal é nós termos um estilo de liderança que consiga ter o melhor dos dois mundos, que é um estilo mais feminino e um estilo mais masculino, se quiser. Ou seja, o facto de haver mais mulheres na gestão das empresas, o que é que traz de mais valia às empresas na gestão? Olha, mais empatia, mais capacidade de escuta, mais sensibilidades para os problemas dos outros. Se quiser, isso são coisas que o lado feminino traz muito mais. Pelo lado masculino, o que é que traz mais? Mais agressividade, mais decisões imparciais, mais racionalidade. Portanto, estas duas vertentes... Ou seja, e há estudos que provam isso, as empresas serão mais produtivas se tiverem uma maior equilíbrio de estilo de mulheres, e o ideal seria a paridade, não é? Uns tais 50-50. O estudo revela isso ou não? Que as empresas têm paridade, têm melhor produtividade e melhores resultados? Não, o estudo não revela isso porque nós não temos uma amostra significativa de empresas que estejam nessa situação para comparar com outras que não estejam, para se poder concluir isso com certeza. Aquilo que o estudo revela, e através de muitas entrevistas que faz a pessoas em lugar de gestão, nomeadamente mulheres, um conjunto de mulheres pela Europa, mostra que, de facto, havendo um aumento das mulheres na gestão, o estilo de gestão pode ir mais no sentido do que eu estou a dizer, mais equilibrado, se quiser, a refletir mais equilibrado e melhor, portanto. Mais equilibrado e melhor nesse sentido, a refletir um bocadinho mais o que é que são os valores da sociedade onde nós hoje nos inserimos, não é? Mas veja... E essas mulheres dizem que foram discriminadas ou não? Essas mulheres que estão na gestão das empresas, nesse estudo? Não se trata de discriminar. O que normalmente as mulheres se queixam quando estão em lugares, ou que chegam a lugares de topo, é que tiveram que se esforçar mais para mostrar a competência do que se fossem um homem. Isso é um comentário que se ouve recorrentemente. E no estudo é difícil? Penso que há um ou outro comentário aqui no estudo. Ou seja, as mulheres para chegarem a lugares de topo têm que se esforçar muito mais e têm que provar muito mais que os homens. Ou seja, para além dessa questão que me referiu, desta dificuldade que tem a ver com as tarefas domésticas, para além disso, elas têm que provar muito mais, têm que fazer muito mais que os homens para chegar a lugares de topo. Há algumas pessoas que eu tenho entrevistado e que estão em lugares de topo têm... Ou seja, então, portanto, há uma ligeira discriminação. Nesse caso, haverá uma discriminação, não é? Sim, porque tem que se esforçar mais. Desde logo pelos estereótipos. Veja este exemplo. Uma mulher numa organização que se exalte e que fale mais alto com o seu grupo ou não sei o quê, é logo apelidada de histérica. Portanto, há uma discriminação. Sim. Se for um homem a fazer exatamente a mesma coisa, é assertivo.
E é determinado e decidido. Então, o que me está a dizer é que há uma discriminação. Nesse sentido, há a uma discriminação da percepção com que nós interpretamos Portanto, as coisas. Isso torna mais difícil essa discriminação. Nesse sentido, temos que lutar contra os estereótipos. Exatamente. Mas não é, quando diz uma discriminação, não é haver uma política discriminatória Mas nesse se as sentido. mulheres dizem que têm que se esforçar muito mais para chegar aos lugares de topo... Com certeza que individualmente pode haver essa tendência por parte, exatamente por esta diferença de interpretação, por essa discriminação que há na interpretação dos comportamentos. E como a maior parte dos quadros são homens, claro, nós não nos podemos esquecer disso. A maior parte dos quadros são homens. E naturalmente vão escolher homens para a liderança em vez de mulheres. Há estudos que provam isso, não é? Que pois, isso preferem, eu não conheço esses preferem aliás, porque o networking dos homens é muito mais eficiente. Os homens apostam muito no networking, as mulheres não apostam, porque não têm tanta disponibilidade de tempo e, portanto, o networking será um fator essencial para chegar a lugares de topo. Sim, se bem que, mais uma vez, eu acredito que isso também vai começar a mudar, porque, veja, as mulheres ao estarem a maioria hoje no ensino superior, o networking depois acaba por ser muito feito a partir daí. Portanto, o networking, obviamente, que acaba por ser alavancado depois no meio profissional, mas muito a ver também com o meio de escola de onde nós viemos, não é? E, portanto, acredito que daqui a 15 anos, 20 anos, que esse networking feminino já seja praticamente igual ao networking masculino. Aliás, isso aí... Mas reconhece que há um problema, ou seja, que, de facto, há poucas mulheres nos lugares de gestão, quer em Portugal, nomeadamente Portugal ainda é pior que a Europa. E vou-lhe dizer mais. Eu, como imagina, eu trabalho com muitas empresas grandes em Portugal e, portanto, recruto muito para lugares de topo, pedem-me muitas posições e posso-lhe dizer que nunca, e eu estou na Boeden há 15 anos, nunca tive nenhum cliente meu que me fizesse alguma exigência ou alguma sugestão de género no recrutamento para um quadro de topo. Nunca. Então, nunca... e olhando para os recrutamentos que já fez? Sim, a maior são parte... 50-50? Não. A maior parte são homens. Mas eu digo-lhe porquê. Nunca por exigência do meu cliente. Mais, até lhe digo mais. Já tive solicitações específicas de se conseguir arranjar uma mulher que é melhor para equilibrar mais a gestão. Já tenho tido solicitações nesse sentido. Mas na prática isso não está a acontecer. Mas porquê? Mas eu explico-lhe porquê. Não é porque eu não queira. Porque ainda por cima, quando um cliente me pede, eu só não faço se não conseguir. Porquê? Porque quando eu vou à procura de alguém para um determinado lugar, eu tenho que ir procurar pessoas com uma determinada experiência, com um determinado conjunto de requisitos, e quando eu procuro no mercado essa experiência e esses requisitos, exatamente como o mercado de trabalho é desta forma, eu tenho mais dificuldade em encontrar uma mulher do que um homem. É tão simples quanto isso. Quando encontro, normalmente, e apresento, etc., a pessoa é escolhida e depois faz um trabalho excelente. Eu não tenho qualquer dúvida que uma mulher é a trabalhar, não é pelo género que a pessoa trabalha bem ou trabalha mal, é pela pessoa em si. Se é uma mulher, trabalha de uma maneira. Se é um homem, trabalha com outro tipo de características. Mas o que interessa é o que a pessoa faz e como faz. E em muitos casos, há mulheres que são fantásticas em lugares de chefia e liderança. Portanto, não é que na minha atividade eu não quero até encontrar, às vezes, mulheres para preencher determinados lugares de topo em empresas. A questão é que, para baixo, nós onde é que vamos procurar as pessoas? Vamos procurar as pessoas que estão ao mesmo nível, noutras organizações, ou nos níveis imediatamente abaixo. Ok? E às vezes, nesses níveis, não encontro as mulheres com as características que o meu cliente pede. Portanto, mais uma vez, não se trata de discriminação. E aí eu sou um agente do mercado de trabalho que lhe posso confirmar que não há qualquer tipo de pressão por parte dos meus clientes, sejam eles homens ou mulheres, porque obviamente tenho clientes também mulheres, muitas, e não há qualquer tipo de discriminação em relação ao género. Mas depois, na prática, como disse, nessa avaliação... Na prática vê-se que existe diferença. Na prática existe diferença e há alguma discriminação. Doutor, uma coisa que eu gostaria de lhe perguntar, esta recomendação da União Europeia, da Comissão Europeia, acha que pode ser uma forma de alterar o estado de coisas e de aumentar o número de mulheres na gestão das empresas? Esta recomendação de uma cota de 40% até 2020? Acho desde logo porque as empresas vão ser obrigadas a fomentar o desenvolvimento mais do talento. Ou seja, não se vai ficar só à espera, como é hoje o mercado, que o mercado hoje é o mercado da procura e da oferta, de quem se esforça mais consegue mais, etc. O mercado, embora porventura continue a ser assim, mas começa também a ser balizado por eu devo escolher alguém de género feminino. E, portanto, não vou só ter em conta essa, como é que eu ia dizer, essa luta pelo poder e pela subida dentro das organizações, não vou só ter em conta o desempenho concreto, mas vou procurar e incentivar também que hajam mulheres a entrar nessa luta. Porquê? Porque, desde logo, eu obrigatoriamente vou ter que escolher algumas mulheres para esses lugares. Portanto, isso vai pôr o mercado de trabalho, eu diria, vai, entre aspas, enviesar a luta pelas promoções um bocadinho, no sentido que eu acho que é bom, não é? Que é no sentido de dar mais oportunidades às mulheres de poderem ser
promovidas e aparecerem mais em lugares de destaque. Portanto, acho que isso é bom. Acho que é uma medida que é regulatória, no sentido que não deixa o mercado funcionar livremente nesse sentido, portanto, é uma medida regulatória que eu acho que pode acelerar, se quiser, o que eu penso que é o que o tempo se encarregaria de fazer. Só que se o tempo se encarregaria de fazer, quanto mais cedo isso acontecer, melhor. Portanto, acho que essa medida das cotas será particularmente útil. Só para terminar, e peço uma resposta muito breve. Há quem diga que, e no estado atual, nomeadamente da crise que se vive em Portugal e em termos mundiais, que se houvesse mais mulheres, ou seja, era impossível haver um Lehman Sisters, como houve um Lehman Brothers. Peço uma resposta muito sucinta. Admito que sim. Admito que sim. Desde logo porque se calhar esta crise tem como muito subjacente um certo drive que está muito da competição que é muito masculino e que, enfim, deu a situação que deu e por vezes não se olhou muito então, se houvesse essas preocupações. Mas uma vez mais lhe digo também, nós estamos a falar de género feminino e género masculino e as implicações que isto tem em tipos de gestão. Há homens com estilos de gestão femininos e há mulheres com estilos de gestão maioritariamente masculinos. Portanto, não nos podemos ater só ao género em si. Podemos dizer, um género mais feminino na gestão, porventura, poderia não ter levado a crise aos níveis a que levou. Doutor, muito obrigado por ter vindo ao Capital Humano. Fernando Neves de Almeida, ele que é presidente da Boden Portugal. Um estudo revela que a liderança nas organizações está a mudar, porque aumenta o número de mulheres na gestão das empresas. Apesar disso, elas ainda estão em minoria nos cargos de gestão. Em Portugal, apenas 6% das cadeiras dos conselhos de administração das 20 maiores empresas são ocupadas por elas. Já sabe, podem encontrar mais oportunidades de emprego e formação todas as segundas-feiras no suplemento Universidades e Emprego do Diário Económico. Voltamos na próxima semana com mais um tema de Capital Humano, o recurso mais importante de qualquer empresa, a economia de sucesso.